Fala galera, hoje a gente vai conversar aqui com o Nasson Mendes, ele é engenheiro de dados na Phoenix, no Quebec, no Canadá. Ele ralou muito, foram 3 anos de preparação, de muito empenho, de muito estudo. Aqui fica a pergunta, qual é o tamanho do seu sonho e quão longe você vai para alcançá-lo? Fala Nasson, como é que você tá, meu brother? Tudo certo aí no Quebec? Fala, cara. Beleza? Tá ficando frio. Já deu uma nevada ou outra aí por aí? Não, mas essa semana tá nos finalmente. Agora Já tá o inverno chegando. Tá chegando com força. Tá. Mas me conta aí, como é que foi a sua decisão? Como que você decidiu? Vou sair do Brasil, vou pro Canadá. Foi assim, você acordou e de repente era tudo novo? Como é que foi? Como é que passou na sua cabeça? Cara, parece uma história muito fácil, né? Uma história muito bonita. Acordei, vou emigrar, entrei no avião e saio, né? Mas não, é uma coisa desde a infância. Eu queria, claro, como todo brasileiro pensa em emigrar, pensa em ir para os Estados Unidos, ou pelo menos a maioria. Eu estava nesse bolo desde de infância, adolescência. Mas quando eu casei, a minha esposa não pensava de jeito nenhum em sair do Brasil. Ela era servidora pública e queria ficar pelo Brasil. Então a minha cabeça mudou para eu só passear, viajar, conhecer, mas nada de morar em outro lugar, né? E aí eu tive a oportunidade de ir aos Estados Unidos junto com ela. E aí a gente, claro, se encantou pelo aquele ambiente e voltamos pensando em imigrar. Ainda era um pensamento, não era uma coisa certa. E aí reacendeu em mim. Só que, de novo, a intenção era os Estados Unidos e não importava como. Eu cheguei a pensar em ir para os Estados Unidos de forma indocumentada. E aí a minha esposa falou assim, não, peraí. Se for para a gente sair do Brasil, não tem um porquê eu sair dessa forma. Ou a gente vai corretamente, ou a gente vai documentado, com uma coisa certa, ou então eu não vou não. E aí a gente percebeu que Estados Unidos estava bem complicado aí na época. E não era muito fácil na época conseguir emprego, e eu também tinha que correr muito com a língua. E aí com isso eu abri a cabeça, cara. Eu abri a cabeça para olhar outros lugares. Eu comecei a pensar na Austrália, aí eu vi os bichos desse tamanho, eu desisti. Aí eu comecei a olhar para a Alemanha e falar que aquela língua era muito mais difícil do que eu imaginava. Eu comecei a olhar para outros lugares que também eram interessantes, Portugal, a Europa como um todo, né? E aí, de repente, caiu no colo o Canadá. E a gente falou assim, Canadá? Então você foi para os Estados Unidos para visitar, passar férias, Sim. assim, você e sua esposa, se encantaram. Para que lugar vocês foram lá? Eu fui para Orlando e Miami a primeira vez, foi até quando a gente se encontrou. E na segunda vez, aí eu já fui em Jacksonville. Na Flórida. É muito difícil não se encantar com a Flórida. Eu sou apaixonado por aquele lugar lá. Mas o que te encantou, assim? Foi segurança, clima? Acho que, cara, um pouco de tudo. É claro que o nosso Brasil, ele é maravilhoso, ele é lindo, ele tem um clima sensacional, mas a gente tem nossas dificuldades como sociedade, e essas coisas me chamaram a atenção. Questão de segurança, questão de qualidade de vida, liberdade, ganhar não necessariamente melhor, porque a gente tem uma visão errada do que é ganhar, mas o salário render mais, vamos dizer assim. Ter mais acesso. Você diria mais acesso. Isso. E aí isso te encantou e você falou, olha, eu quero isso pra mim. A sua esposa ali já começou a entender também que como uma possibilidade. Vocês chegaram a fazer algum plano? Porque você falou que chegou a pensar em ficar indocumentado. Isso em algum momento virou algum tipo de plano mesmo? Ou foi só uma coisa assim que passou pela cabeça? Mais ou menos, cara. Eu cheguei a conseguir alguns contatos e tentei entrevistas para os Estados Unidos. E aí foi a minha grande frustração. Chegamos a ter contato com empresas, tinha umas coisas bem interessantes para acontecer. E de repente isso frustrou, acabou. O cara não entrou mais em contato, ignorou. E aí, como eu tava nessa vibe de querer ir embora, e aí, de novo, antes era a vibe de querer ir embora. Aí eu coloquei na cabeça que eu ia lavar prato, ia cuidar de grama,
ia largar a minha profissão, inclusive, porque eu queria ir embora. Era essa a minha cabeça. E aí foi quando a minha esposa me chamou, assim, na realidade, falou assim, não, peraí, aguenta a mão, porque não é bem assim não, cara. A gente não precisa, assim, sair doidão, assim, Isso, na não. louca, encarar qualquer coisa. Olha, eu vou te falar uma coisa, eu respeito muito as pessoas que tomam essa decisão, sabia? Eu tenho visto muito brasileiro que abre mão de concursos públicos, que abre mão de empregos fixos, assim, de carreiras para trabalharem na construção civil ou na área de limpeza ou em restaurante. Isso acontece, e assim, eu acho que é um caminho, né? É um caminho um pouco mais, diria, difícil, mas é um caminho. Sim. E diga-se de passagem, são profissões dignas. Claro. Dignas do seu salário. Entendeu? Mas assim, eu ia abrir mão da minha profissão, 15 anos, 13 anos de experiência profissional, uma formação acadêmica, somente porque eu queria sair do Brasil. Então, olha a mente como eu estava. E aí Estados Unidos ficou, diria assim, inalcançável naquele momento, e aí você começou a explorar outros países, viu ali na Europa. Sim. E tem toda a questão da língua, né? São línguas, assim, alemão, meu Deus, alemão é muito distante. Mas olha, francês não é inglês, e hoje você tá num lugar onde se fala francês. Pois é, né? Como é que foi isso? Me conta. O cara foge do alemão para aprender o francês, né? Para aprender francês, assim. Então, quando a gente abriu a cabeça para o Canadá, a gente começou a olhar as possibilidades. E de cara caiu o Quebec no colo, né? Como uma das opções. Conhecíamos pessoas aqui, conhecemos outras pessoas depois. E aí foi quando eu mudei meu mindset. Eu deixei de querer sair do Brasil para, de fato, eu querer ir para um lugar. E aí eu acho que foi o grande ponto da minha imigração, Dé. Não só sair do Brasil, eu queria viver aquela cultura. Então, quando eu decidi o Quebec, eu falei assim, ok, quais são os meus desafios do Quebec? É o frio, é a cultura, é a comida, é a língua. Então, vamos lá. Eu vou transpassar essa barreira independente das minhas diversidades, das lutas, porque é o lugar que eu escolhi. Então, não foi simplesmente sair do Brasil, eu quero viver nesse lugar. Tá, então uma hora você falou, vou pro Quebec, o Quebec que eu quero, você focou suas energias no Quebec, e como é que foi daí pra frente? Porque tão logo a gente decidiu vir pro Quebec, surgiu um programa chamado Mon Projet Quebec, que era um projeto de você se cadastrar e o próprio governo te selecionar a morar de forma residente permanente aqui, não de forma temporária. Aí eu consegui me cadastrar, mas eu pensei, como eu já consegui me cadastrar, eu tenho uma boa pontuação, eu estou dentro, né? Eu comecei a estudar o francês só para eu ter o contato com a língua, não me aprofundei tanto. E foi um erro de estratégia. E aí, de repente, me surgiu a oportunidade de vir aqui no Quebec fazer um curso de imersão. E foi muito bom. Só para ficar bem claro, para ver se eu entendi direitinho, o programa Mon Projet Quebec, ele é um programa que já te dá o Green Card, o direito à residência permanente no Canadá, antes mesmo de você chegar no Canadá. Você já sai do Brasil com isso. Então você não tem que passar por nenhum processo aqui no Canadá, você poderia ter vindo... Não. Entendi. E aí isso passa por um programa de pontuações, onde você coloca lá tudo a sua vida pessoal, sua idade, casado, não é, quantidade de filhos, grau de instrução, e aí tudo tem pontuação, a língua que fala, diploma, experiência. E aí por essas pontuações você meio que estava salvo, você ia estar garantido. Isso, ia rolar. Eu tinha pontuação muito alta. Entendi. Então, aí eu tive a oportunidade de vir aqui em Quebec, conhecer, né, espiar a terra, como dizem, né, e obviamente eu não vim no inverno, eu vim no verão, é tudo muito claro, é tudo muito verde. Os dias são longos. É tudo muito... os dias são longos. 10 horas da noite tá claro, cara. Aqui é muito louco. 4 da manhã tem sol. Então, é tudo muito lindo, né? Em verão aqui, você conhece. O verão do Quebec é fantástico. Mas eu vim e fiz um curso aqui. Fiquei quase um mês aqui no Quebec. Explorei bastante a cidade. E aí eu voltei para casa e falei para minha esposa,
realmente é lá. É lá o lugar que a gente vai, eu gostei, eu avaliei, conheci. E também no curso de imersão, é uma coisa até legal para falar. Quem puder, poxa, faça um curso de imersão em línguas no lugar. Abre muito a cabeça. A minha cabeça para o francês, ela fez assim, ó, ela abriu, cara. Mas e aí, saiu a PR, a residência permanente, deu tudo certo? Como eu falei lá no começo, né, a história é tão bonitinha, né? Você acorda, levanta, fala, vamos mudar, entra no avião e pronto, né? Não, cara. Infelizmente, o programa ele foi cancelado sumariamente, em torno de 18 mil processos, independente da pontuação, ele foi cancelado. Não foram pessoas selecionadas que foram canceladas, o programa inteiro foi cancelado. E aí, nesse período, foi um período bem difícil, porque eu estava quase desistindo. Não quero mais saber disso, não. E a minha esposa pegou e falou assim, não, a gente tem um plano, um planejamento, vamos. Eu também sou um cara de fé, eu acredito em Deus, então eu acredito também que teve a mão divina, mas de qualquer forma, eu comecei a focar em entrevistas, eu comecei a focar de fato em desenvolver a língua. Eu voltei daqui do Quebec para Brasília, super empolgado com o francês e falando bastante. Procurei um professor particular quebeca, e aí o foco foi começar a fazer entrevistas. E eu levei muito, não. Cheguei a São Paulo presencialmente, fiz entrevistas via Skype, passei de fases e recebi não. Mas como eu falei lá atrás, né, cara, a gente estava focado em vir para cá. Então, eram só barreiras a serem superadas e era uma questão de persistência. Eu sei que é uma palavra muito na moda, mas essa palavra me persegue, assim, ela segue minha vida há muitos anos, que é resiliência. Então, eu sempre fui muito resiliente, cara. E era isso que a gente queria e a gente percorreu. E aí, de repente... É o insistir até acontecer, né? Isso. Muito um processo de maturidade, né? Maturação da vida. Você vai desenvolvendo a língua, você vai desenvolvendo conhecimento, você vai desenvolvendo o teu autoconhecimento em relação àquilo que você faz. Explicar isso, não é somente explicar isso em outra língua, é você entender de fato o que você faz. Isso é bem legal. Depois de tanto não, depois de tanta derrota, uma hora deu certo. Deu. Uma hora deu certo. Mas depois de muita persistência, procurando contatos na internet, LinkedIn, grupo de WhatsApp, Facebook, se relacionando com pessoas, aí eu consegui indicações e fiz uma entrevista numa empresa, e claro, em francês. E aí pensa, todo esse processo de maturidade, maturação, em passar por várias etapas, por vários processos, por várias tentativas, até de fato chegar numa empresa em que ela fala assim, beleza, eu compro tua história, eu compro tua capacidade, eu invisto em você, e tá aqui a oferta, você quer vir? Aí eu, opa, quero. Foi muito massa. Ele já te ofereceu a oferta assim, na hora? Na cara, na boca do gol. Eu fiz entrevista com ele, conversei, ele falou assim, beleza, tá aí, gostei de você, é tanto, você quer? Eu até fiquei assim... Já te falou salário e tudo ali, na hora? Tudo, você pode repetir? Não, é o seguinte, eu te dou minha palavra que você é meu funcionário já, é só você dizer que sim. Assinar documento é o de menos. E eu falei assim, então eu quero, assim, é tanto, você quer, eu quero isso também. Aí começamos a negociar e pronto. Entendeu? Contratado. E ali mesmo você já saiu garantido do contrato e com a proposta salarial e tudo. Tudo na mão. E aí a empresa bancou sua ida, já deu entrada em papelada, tudo assim foi... Sim, toda a parte imigratória a empresa deu entrada, a empresa bancou, equivalência de diploma, processo que é caro, traduções, várias coisas a empresa ela investiu, inclusive em treinamentos, cursos. Até hoje a empresa investe muito. Isso é legal aqui fora, que as empresas realmente investem muito no funcionário. Enfim, saiu a documentação e foi pro Quebec. Cá estamos. E quanto tempo levou entre você ter recebido esse sim na entrevista e você de fato ter botado o pé aí no Quebec? Cara, levou uns 8 meses. É bem burocrático, tinha alguns documentos. É burocrático. Eu também tinha alguns documentos que eu tive que correr atrás, documentos que me faltavam. Então, eu acabei perdendo aí. Eu acho que posso colocar nessa
nessa balança aí mais uns 2, 3 meses do meu lado, até as coisas se resolverem, mas sim, é burocrático. Quais são as dicas que você daria para quem está assistindo e para quem quer trilhar um caminho como o seu? A primeira coisa que eu digo, sem sombra de dúvida, não queira sair do Brasil. Queira viver em outro lugar. Muda o seu mindset. Porque sair do Brasil, a gente sai porque está frustrado. Eu quero sair porque eu quero sair porque eu quero sair. E o seguinte, cara, aqui também tem dificuldade, velho. Aqui tem problema, aqui tem luta, aqui nem tudo é legal. Escolhe um lugar, ou talvez 2 lugares que seja, enfim. Mas invista naquele lugar, invista na cultura, no conhecimento linguístico, desenvolva relacionamento com pessoas, entenda qual é o caminho profissional daquele lugar, a necessidade profissional do lugar. E essa é uma outra coisa. Poxa, eu tive que me adaptar, eu não estou me adaptando profissionalmente. Não é simplesmente o que eu fazia no Brasil, estou fazendo aqui e pronto, minha vida segue. Não, tive que dar passos atrás. Eu vim do Brasil especialista em uma ferramenta muito boa, por sinal, sabe? Líder durante muitos anos no mercado, e que aqui ela não é tão demandada quanto outras tecnologias. Então eu tive que me adaptar. Então eu estava disposto a negociar um pouco da minha profissão, da minha carreira profissional, para vir para cá. Entende? Tem gente que não está disposto. E aí talvez, se você não está disposto a fazer como eu fiz, você talvez tenha que reavaliar o lugar onde você quer ir. É tudo uma questão de interesse também, de você correr atrás, dá tempo aprender. Ao tempo, né? Exatamente. Nação, brigadão pelo papo, cara. Legal demais. A sua história, tenho certeza que vai inspirar muita gente, viu? E, cara, brigadão demais. Vamos nessa, se inscreve no canal, dá like nesse vídeo aí, compartilha com os amigos que também querem vir pro Quebec. Cara, um abração.